Sejam muito bem-vindos ao Café Cultural do Anatomia da Propaganda. Eu sou o Rubens, além da última página, que é a rede do meu co-host, que está presente, Felipe. E aí, cara, como é que você tá? E aí, meu camarada, tudo bom? Uma grande satisfação estar aqui de novo, hein? No segundo episódio do Café Cultural, em colaboração aí. Ah, legal demais, cara. E aí, além da última página, qual que é o endereço lá do perfil? É o além da última página que completou 7 dias de existência ontem. Tá começando a angariar seguidores no Instagram com algumas postagens aí. Já falamos sobre cinema dos anos 80, cinema mais recente com alguns filmes da Netflix, falamos sobre Pink Floyd, falamos sobre Stephen King e mais recentemente falamos sobre literatura de suspense. Então tem sido muito gratificante voltar a escrever depois de alguns tempos aí em off e tá interagindo com a galera que tem seguido a página, inclusive a nossa audiência que já tá acompanhando, já procura lá, além da última página, e vai acompanhando porque ao longo da semana vai saindo conteúdo novo aí. Ah, bom demais. Pessoal, se vocês procurarem lá na busca do Instagram, além da última página, é a primeira que aparece na busca, então eu não tô lembrando de cabeça agora eu tinha falado do endereço do perfil, mas procurando lá é fácil de achar, gente. Então vai lá, tá? No além da última página, os textos estão bem legais, tá? Eu conferi o que tu lançou hoje e muito bacana, cara. E eu tô, claro, na maior safadeza do mundo, eu tô roubando o cérebro aqui do Felipe no podcast do Anatomia da Propaganda. Mas o mundo é assim, né, cara? A gente joga o nosso jogo. Tá bom, pô, cara, brigadão mesmo por tá fazendo esse trabalho, tá bacana. E o último episódio, se você não conferiu, vai lá. A gente falou do porquê, né, consumir cultura pop. E, pô, foi um papo muito legal. A gente passou bastante referência, argumentos legais ali, pessoal que estuda cultura clássica, por que estudar cultura pop, consumir, né, não só estudar, mas também absorver, aproveitar o tempo ali, absorvendo esse material. E, cara, saiu muito insight legal dessa conversa. Eu tava com uma expectativa legal, porque é uma conversa bacana, mas eu senti que o que saiu foi muito melhor do que eu tava esperando. Então vai lá, cara, tá muito, muito legal mesmo. E hoje a nossa, como falado, né, no último episódio prometido, nós vamos falar de uma obra que eu vou agradecer de novo ao Felipe por ter me recomendado. Já era uma obra que eu estava interessado em ler há muito tempo e eu não tinha feito, só precisava de um empurrãozinho, né, alguém que me recomendasse, falou, não, vai lá ler esse troço, que é o Maus. Nós trazemos hoje o Maus do Art Spiegelman, tá? Que é uma obra que fala sobre o Holocausto de uma maneira bem bacana. Mas vamos lá, então. O Felipe, passa um pouco aí do contexto pra gente, cara, dessa obra do Art Spiegelman, para o pessoal que não leu ainda ou não conhece ainda o Maus poder entender o que a gente está falando. Então, como tu disse, dentro dessa iniciativa do Café Cultural, da gente tá debatendo cultura clássica, cultura pop, etc., uma das propostas do podcast vem a ser debater obras icônicas de quadrinhos, cinema e tal. E dentro desse contexto, como tu já disse, a gente vai estar comentando a obra Maus, do autor Art Spiegelman, que foi publicado originalmente entre a década de 80 e o primeiro ano da década de 90, né, entre 1980 e 1991, e saiu na época, obviamente, devido à longa data de publicação, em capítulos que eram complementos de uma revista de nome Raw, R-A-W. A edição que a gente tem aqui é um compilado, vem todos os volumes aqui, edição em preto e branco, que é uma estética que combina bastante com a temática abordada. É uma obra que ela vai relatar o Holocausto alemão da Segunda Guerra Mundial na biografia do pai do autor. Todos os capítulos se tratam do Art Spiegelman entrevistando seu pai durante o processo da criação do quadrinho. E tem que te dizer que é uma obra que ela mistura muito bem o contexto histórico e o drama emocional do pai do autor, que vivenciou o período pré-guerra, passou por Auschwitz, vivenciou o período pós-guerra e acaba se tornando um homem bastante amargurado, com muitas cicatrizes em virtude de tudo aquilo que ele vivenciou. Então você tem um subtexto, quer dizer, um contexto de Segunda Guerra Mundial muito pesado, e você tem um drama um pouco mais intimista dentro dessa obra,
que trata de uma relação muito complicada entre pai e filho. Embora todo ao longo do quadrinho o Art esteja entrevistando o Vladek, seu pai, o Vladek, você percebe nitidamente que eles têm uma dificuldade de relacionamento muito grande. E isso vai sendo mostrado ao longo de toda essa publicação em pequenos trechos, que você começa a perceber que o Art, como adulto, não se dá bem com o pai, e ele guarda muitos resquícios da própria infância por não conseguir entender o pai, por não conseguir entender o porquê das atitudes do pai. E essa relação complexa vai sendo trabalhada ao longo do quadrinho. É uma obra bastante bonita, bastante emocionante. E a gente vai destrinchar um pouco dela no decorrer do episódio de hoje. Bacana, cara. Foi bacana esse tua contextualização, tá? O pessoal entender mais ou menos qual que é a visão geral, né? O quadro geral dessa obra. Então, o quadro geral, né? O cenário principal, né? A cena principal ali é o Holocausto, mas também é duplo, né? O Holocausto, as histórias do Vladek, não só o Holocausto, né? O pré-guerra, o Holocausto, o Vlad, na visão do Vladek, né? E também contado pelo seu filho, e também os dias atuais, entre aspas, né? Quando ele está sendo escrito, durante as anotações e a produção da obra, quando o Art Spiegelman, ele vai se relacionando com o pai e ouvindo essas histórias. Então tem esse duplo cenário, bem bacana, cara. E vamos começar, antes da gente falar de discutir os temas dessa obra, vamos falar por que é legal ler, por que você deveria ler o Maus. Vamos convencer você a ler o Maus. Não só, já falou que é uma obra importantíssima, né, no século XX, inclusive para esse tipo de tema, mas há vários motivos pelo qual você tem que ler o Maus, vários motivos para quem é entusiasta de quadrinho, né, para quem gosta do assunto, que vão desde o texto até o desenho, né, a parte visual. Então, fala pra gente aí, cara, na tua opinião, o que são os pontos altos aí dessa obra que fazem... O que a gente falou no programa passado, até na outra gravação, a gente vai falar depois, fazer um jabazinho do episódio que tu gravou com a gente num outro programa, mas a gente estava falando da questão de gastar tempo, né? Convencer você, porque cada coisa que você consome, você gasta tempo. Então, por que gastar tempo consumindo o Maus? O que tu manda pra gente? Então, esse é um assunto que a gente vem abordando, e a audiência aí vai perceber que a gente não é tão sutil quanto se propõe a angariar novos entusiastas de cultura pop para suas variadas mídias, né? Cinema, quadrinhos, literatura, séries, música e tal. Então, especificamente falando do Maus, pra galera que já lê quadrinhos, eu estaria vendendo gelo para um esquimó, né? Mas pra galera que ainda não conhece, eu acho uma obra interessante para você tratar de um conhecimento não fictício, né? O contexto da Segunda Guerra Mundial. E você vai conseguir ter aqui um retrato muito mais intimista, que às vezes você não encontra em livros mais acadêmicos, saca? Você vai pegar um livro de história, ele vai te dar o panorama geral do que foi a Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e tal. E aqui, por ser uma obra autobiográfica, tanto do Spiegelman quanto do pai dele, você tem um relato muito mais intimista e mais pessoal. Aqui soa pra mim tão pesado quanto o Diário de Anne Frank, por exemplo. Tá. Cara, eu não só dizer assim, eu vou ter que confessar que eu não li o Diário de Anne Frank, tá? Depois você também pode falar um pouquinho, até eu tenho que pegar um pouco desse contexto de falar do intertexto, né? Como ele se relaciona com outras obras. Aí tu dá uma palhinha até, que é uma obra que eu tenho que dar uma visitada. A gente vai falar dele quem não conhece também o Anne Frank, você vai falar um pouquinho para o pessoal poder entender. Quando você me perguntou a respeito da arte, né? Aqui o Spiegelman assina o roteiro e assina a arte também, ele faz os desenhos. E é engraçado porque é um desenho muito, muito simplista, ele tem aquela pegada de tirinha de revista, né? De jornal. Ele é em preto e branco. E numa primeira olhada ele poderia soar um pouco cartunesco, mas eu acho que essa não é a palavra que define. Eu acho que ele pega um tom cartunesco meio fúnebre. Sim. Porque apesar da contextualização das nações da obra, né, cada nação aqui ela é retratada na figura de um animal, né? Isso é legal nessa falar. Obra... Isso é legal falar. Vamos só fazer esse adendo. Pessoal, para quem não viu o Maus, não pegou a obra na mão,
dê uma olhada, rapidinho. Ele não coloca as pessoas representadas como pessoas, cada nacionalidade é representada por um animal. Então, os judeus são os ratos, os alemães são os gatos, né? Os poloneses são os porcos, os americanos são os cachorros, os franceses são os sapos, né? É isso. Faltou alguma... tem também os... não são noruegueses, suecos, ou algum povo escandinavo são... Eu esqueci o nome daqui, não é um alce, eu não vou lembrar o nome do animal que tem lá, específico da Escandinávia, mas também tem esse animal que representa o escandinavo, tá? Porque depois o Vlad que ele vai sair, depois da Segunda Guerra, ele vai mudar, né? Vai fazer essa migração, tá? Só para vocês entenderem. Então, cada nação é representada, então não tem raros momentos que ele coloca pessoas, né, presentes ali na obra, né? Geralmente quando ele cita outra produção, né? Quando eu te digo que ele tem um tom cartunesco fúnebre, é porque você pega tirinhas de cartoon, ele tem a proposta de simplificar o traço, não é um desenho realista, né? Só que ele tem um tom mais fofinho, bonitinho, jocoso, e aqui não, na obra do Spiegelman, é um cartunesco bem tristonho, bem angustiante, saca? O rato que ele desenha tá muito longe de ser o Mickey Mouse. Isso é importante falar, cara, é bem diferente. Você sente o negócio pesado, né? É pesado, é bem fúnebre. Isso é um negócio que impacta muito quem lê, assim, cara, te falar, você sente, mesmo que seja animais, né? Mesmo que seja uma coisa de fábula, né? Meio que remete até a fábula, que usa animais para contar uma história, você sente uma coisa humana, apesar disso. E cara, é dolorido ver, você vê, assim, negócio gráfico mesmo. Isso aí é interessantíssimo, cara. E, pô, cara, eu falando nisso, né? Acho que durante os temas a gente vai até convencer o pessoal. Acho que até a gente convence mais agora falando dos temas. O pessoal vai ver que tem temas muito densos ali presentes. Mas eu acho que cara, só queria citar alguns motivos, só algumas coisas bem positivas que você falou. Só de você ter algo de uma abordagem diferente, não é fabulesco, né? Mas essa coisa original dele utilizar os animais, só que ele utilizar os animais, mas não tirar a humanidade daqueles personagens que estão envolvidos na história, mesmo eles transformados em animais. Cara, para mim, isso já valia, pela abordagem diferenciada, já valia a leitura, se você quer ver uma estética bem alternativa, bem bacana. E acho que obviamente tu concorda comigo nisso, né? Você mesmo me incentivou a ver essa obra aqui. O texto do Spiegelman é muito bom. Cara, é um texto maravilhoso, tá? Se fosse só o texto, já valia. Então, o desenho é maravilhoso, mas o texto é brilhante. E eu ia falar isso nos temas, mas eu já ia adiantar que uma outra coisa muito positiva é que o texto do Spiegelman ele é muito orgânico, cara. Você não sente que você está lendo uma história, você participa da história, você esquece que você está lendo o negócio, você começa a sentir a história caminhando, acontecendo, porque o texto, isso, claro, os desenhos contribuem, né? Isso é uma coisa visual, contribui, mas o texto dele, ele te faz esquecer que você está lendo algo, você passa a enxergar a cena de forma muito orgânica. Então isso, cara, se você escreve, se você é um cara que gosta de literatura, gosta de consumir esse material, o texto do Spiegelman é um bom exemplo de um texto orgânico bem trabalhado, que funciona, ele causa um impacto e ele te faz sentir as cenas que ele tá colocando ali, tá? E como você falou, eu vou repetir porque o que você falou também, porque vale a pena. Cara, que desenho maravilhoso. Esse negócio do preto e branco caiu certinho, ele fortalece o que ele tá abordando. E o desenho é maravilhoso, cara. Os traços do Spiegelman são muito legais. Então, só por isso já valeria. Mas a gente vamos entrar nos temas aqui, e aí vocês vão ver que, muito além disso, o texto e os traços carregam coisas muito profundas, né? Vamos lá, cara. Você fez ali as tuas anotações dos temas do mouse. Tem alguns assuntos que você quer abordar primeiro, que você vê que são mais legais ali para falar da obra? Eu acho interessante
vamos tentar abordar, antes do contexto da Segunda Guerra, como é que o quadrinho funciona. Ele tem uma metalinguagem muito interessante. O quadrinho, como a gente comentou aqui, foi publicado originalmente dividido em capítulos, né? E o que a gente tem aqui é a obra completa, é um compilado. Mas ainda assim é interessante, porque a forma da estrutura narrativa, conforme o quadrinho vai se dando da seguinte forma: o Art já é um homem adulto, ele visita o pai dele no intuito de entrevistá-lo para dar início a esse projeto de escrever sobre o Holocausto na visão da sua família que realmente passou por isso, o pai, a mãe e tal. E é engraçado que o pai dele começa a narrar a história, e o pai dele é um senhor de idade já e tal, cheio de trauma, e o pai dele vai narrando, e conforme a história fica pesada, tanto em temática quanto para as recordações na cabeça do pai dele, é o momento em que o Spiegelman encerra o capítulo. E é a hora que o pai dele diz assim: pô, esse aqui eu tô cansado já, vamos parar. Porque é a hora que aquela lembrança, aquela memória começa a se tornar pesada, tanto pro cara que tá contando, quanto pro leitor que tá consumindo. Sim. Porque você vai virando as páginas e fala: putz, isso aqui é pesado, cara. Aí o corte do capítulo é legal pra você poder respirar um pouco. Então para a narrativa, o Art se despede do pai dele, guarda o material, e aí fica aquele cliffhanger, né, o gancho pro capítulo seguinte, e a história vai se dando com essa angústia crescente em pequenas doses. Eu acho uma estrutura narrativa muito interessante, cara. Cara, esse negócio que você falou, tava até aqui nos pontos que eu tinha elencado aqui. Cara, a metalinguagem, isso é um negócio que no mouse é muito fodido, é muito massa. Como eu falei que eu te falo que é uma obra texto orgânico, essa transição entre as memórias e o período que ele tá escutando o pai contar a história, que ele escreve muito bem. As duas coisas são muito bem trabalhadas, tanto a memória do pai, que você vive o drama do pai, tanto o período atual que ele tá ouvindo o pai para escrever posteriormente, os dois são muito bem trabalhados. E quando ele vai para o período atual, que seria uma metalinguagem, tá falando sobre produção, né, a própria produção do mouse. Então, é quase como se fossem os bastidores da produção, né? Isso, e você, cara, é tão legal isso aí, e não é comum. Existem várias obras que usam metalinguagem, mas o mouse, ele é um dos... Cara, agora eu tenho ele como uma grande referência de uso de metalinguagem. Eu não lembro de algo tão bom assim, que eu tenha visto de metalinguagem, sabe? E realmente, cara, se você quer uma referência de metalinguagem, o mouse tá ali, ele é perfeito para isso. E você vê, cara, como o Spiegelman, ele é honesto nessa metalinguagem. Como ele fala da dificuldade que é produzir. Ouvir o pai, lidar com o pai e produzir. Como ele é honesto, sem ferir sentimento, sem ferir suscetibilidade, né, do pai. Lembra, tem uma cena que ele fez um quadrinho sobre o suicídio da mãe, a mãe dele se mata, né? E o pai dele vê esse quadrinho e sofre, né? Porque ele recorda da mãe. E é um quadrinho... Aí para os animais, aí é um quadrinho real, porque lembrar, pessoal, a gente não tinha falado disso aí, é uma obra bem autobiográfica ali. O Art Spiegelman e o Vladek, eles são pessoas reais. O próprio autor, ele se desenha como rato, o pai também, mas são pessoas reais. Até ele bota a foto do pai no final, foto verdadeira. Então são pessoas que existiram do drama, a história é verídica. Nessa parte aparece o quadrinho real que o Art Spiegelman tinha feito anos antes sobre o suicídio da mãe, e ele mostra muito bem o drama que foi produzir isso e o impacto que teve no pai dele quando ele achou esse material. E cara, assim, você vê toda a dor, assim, ele consegue transmitir o sentimento de uma forma muito eficiente, você consegue entender, ele realmente... Eu falo que a música é o meio mais eficiente de você poder comunicar uma emoção, né? E o texto é muito difícil você conseguir comunicar, e o Spiegelman, ele consegue comunicar a dor do luto, a dor de rememorar, né, uma perda. Então, puta, muito, muito legal isso, cara. Metalinguagem, então, é realmente um ponto bem importante na obra. Eu acho interessante porque você vê o sofrimento de ambos os lados, conforme o Spiegelman vai entrevistando o pai dele, e aí a hora ele escreve o relato, a hora ele usa um gravador e tal, e é sofrido para o pai dele contar a história, relembrar os horrores que ele viveu,
E é difícil pro Art Spiegelman também absorver essas informações já na dificuldade que ele tem de aceitar o pai dele como é e na dificuldade dele aceitar a si mesmo, porque ao passo que ele vai nas páginas em que aparece ele escrevendo o quadrinho, ele diz assim, cara, eu não sei se é honesto da minha parte ou se eu vou conseguir transmitir, talvez, se eu vou ser capaz de fazer um relato verossímil da narrativa do meu pai em pequenos quadrinhos com desenhos tão simples e tal. Sim. Então você vê a dificuldade do processo de criação, tanto pela estética quanto pelo peso emocional que o autor carrega, né? É verdade. Fica bastante nítido nas páginas do quadrinho. Ele tem muitas camadas de interpretação e ele vai tocar o leitor de formas diferentes, né? Alguns vão levar para o lado mais emocional de ver os horrores que aconteceram na guerra, sobretudo nos capítulos que retratam a estadia do pai do Art Spiegelman em Auschwitz. Outros já vão se ligar mais no trauma da vida do Art na sua fase adulta. Outros já vão se ligar no trauma que é o trauma vivo, que é o pai dele, que sobreviveu à guerra, mas é um ser humano completamente quebrado. O próprio Art não consegue nem conviver com ele, às vezes parece que ele tá indo ali mais por obrigação para concluir o trabalho do que para visitar o pai dele, porque ele escuta o relato, mas quando o pai dele puxa para uma conversa mais pessoal, o Art não quer saber da vida do pai dele hoje, ele quer saber da narrativa para ele concluir o trabalho, devido à dificuldade de relacionamento que eles têm. Então, você soma tudo isso aí, coloca num caldeirão, o que você tem é uma obra de complexidades múltiplas. Sim, cara, múltiplas mesmo, porque a gente tá falando de metalinguagem. O último aspecto que eu queria colocar, que auxilia muito nesse trabalho de metalinguagem, é porque ele não fala só da história do pai. Existem dramas atuais acontecendo que são banais, são corriqueiros. Desde o pai querendo barganhar no mercado, e ele fica preocupado que o pai seja chutado do mercado. O que tá acontecendo, né? Durante a viagem que ele faz para visitar o pai, até o pai ficar doente. Cara, coisa assim, o pai querer consertar o negócio e dar errado porque ele tá velho, ele tá cego, tá quase cego. Tipo assim, ele consegue trabalhar muito bem a descrição do cotidiano, né? Coisas simples se encaixam muito bem para você sentir que aquilo é verdadeiro, aquilo vive, é uma obra viva. Se fosse resumir, o Maus é uma obra que vive, ela tem uma vida muito profunda. E a gente fala do Dostoiévski, né, que os personagens são vivos, né? O Art Spiegelman faz os personagens serem vivos também. Isso é uma característica sempre de grandes autores, né? Grandes autores não são donos dos seus personagens. Os personagens acabam criando uma alma própria e vivem além do cara que escreveu. Então, isso é uma característica de uma obra brilhante. Tem um negócio, cara, que é uma curiosidade, que é a única graphic novel a ganhar o prêmio Pulitzer. Depois disso, não teve mais nada de quadrinhos porque ficou esse debate, né? Se graphic novel entrava dentro de obras literárias, se não entrava. Esse é um quebra-pau, assim, que não vai ter fim. Só que calhou dessa obra entrar numa época que se considerava, né, premiar a graphic novel como prêmio literário no Pulitzer. O Pulitzer tem prêmio de jornalismo também, tá? Mas tem o prêmio de obras literárias. E o Maus é o único e vencedor de uma graphic novel vencedora de um prêmio Pulitzer. Então fica essa curiosidade. Se vai ter outra ou não, cara, isso não tem como saber. E mas prêmio é isso, cara. Merecidíssimo, inclusive, né? Merecidíssimo. Como eu te falei, eu gosto muito de literatura clássica e, assim, não perde. Cara, assim como outras graphic novels, né? Elas são estão no nível ali, tá? Algumas eu arrisco dizer que vão se tornar um clássico mesmo, assim, clássico com C maiúsculo. E o Maus, cara, eu vou dizer pra você, eu apostaria um bom dinheiro aí que o Maus ele vai virar um clássico futuramente, ele vai ser imortalizado no hall de obras necessárias, né, para leitura leituras clássicas, né, vamos colocar assim, tá? E, cara, a gente já falou da história ser fluida, né, e de ela ser orgânica, e também vamos falar um pouco do quanto ela é importante para entender não só o Holocausto, né, o Holocausto que aconteceu na Alemanha, mas entender a natureza do genocídio, porque a gente falava no episódio passado, se você não escute lá, a gente vai falar bastante sobre isso, que é uma das razões de você
consumir cultura pop é você revisitar temas clássicos, temas seminais ali para a humanidade, e elas são revisitadas em contextos atualizados, né? No caso, você tem o tema do genocídio, da maldade da natureza humana, porque autores muito bobinhos vão tratar de uma forma maniqueísta, né? O nazista é mal, não sei o que, o judeu é bom, não sei o que, vai ser um preto e branco. Como o Spiegelman é um cara muito superior a isso, ele vai transformar, ele vai mostrar a natureza humana de uma maneira bem como uma névoa, né? Então você tem ali o genocídio exposto de uma maneira muito complexa, muito, como se diz, sofisticada. Ele vai falar da natureza humana mesmo, como o ser humano, ele não é bom e nem todo mundo de um grupo é bom, todo mundo de um grupo é mal. As pessoas são cinzas, são preto e branco. E o tema do genocídio, ele é trabalhado de uma forma bem sofisticada, e o tema do Holocausto, pontualmente, ele é uma das obras essenciais para você entender o tema do Holocausto. Sem dúvida. Não se pode estudar o Holocausto sem ler o Maus. O Maus, ele é fundamental é uma das peças fundamentais de entendimento desse período. O que tu acha disso aí, cara? Isso que tu falou é uma parada que a gente vai percebendo muito, essa nuance, né, dos personagens, inicialmente na relação pai e filho entre o Vladek e o Art, né? Porque quando a história começa, você vê o velhinho relatando o que aconteceu e automaticamente você já fala, caramba, o cara é uma vítima e tal. E aí, ao longo dos quadrinhos, o personagem do pai dele, você vai vendo que ele tem uma personalidade bastante difícil de se aguentar, de se lidar, de conviver, né? O Art não consegue conviver com ele, e a segunda esposa, a madrasta do Art, no caso, também não consegue viver com o pai dele. E aí, como a história intercala as lembranças com o tempo presente, na época que o quadrinho foi escrito, né? Você entende, mas de uma forma bastante elegante, os porquês do pai dele ser quem é e de ele reproduzir determinados comportamentos na criação do Art. Uhum. Então parece que cada capítulo no início das memórias, o pai dele narra um evento que ao final você acaba entendendo o quanto esse evento reverberou na criação do Art. Vou te dar um exemplo. Mais ao final, quando o pai dele tá relatando as câmaras de gás de Auschwitz, e aí tá a esposa do Art na casa, eles estão no hotel, se eu não me engano, e o Art tá trabalhando com o pai dele lá, relatando as histórias e tal, e ele relata especificamente como é que eram as câmaras de gás. Uhum. E aí tem uma parte bastante sutil e sensível. Se você ler muito rápido ou passar direto, talvez você não pesque o insight. E aí a esposa do Art tá na varanda, esperando ele sai pra fumar um cigarro e conversando com a esposa dele. E aí tem uma hora que a esposa dele fala assim, pô, mas tá cheio de mosquito aqui e tal. Aí o Art pega um inseticida e aí mostra muito o gás dele passando no mosquito. E o último quadro dessa página é um mosquito caindo morto no chão com o gás, saca? E isso aí é uma alegoria fodida de como é que os alemães viam as pessoas, não só os judeus, né, mas muito mais os judeus, obviamente, como é que eles exterminavam nos campos de concentração, né? Você via os prisioneiros como algo inferior, eles já não eram humanos. Por isso você os matava de uma forma tão brutal, sem nem se importar com isso. A mesma forma como o Art pega o inseticida e passa e mata o mosquito com gás também, entendeu? Sim, cara. Você vê assim, essa abordagem de como é que o nazista matava o judeu com tanta facilidade, porque ele não enxergava aquilo como um ser humano. Cara, por não conseguir humanizar, ele mata sem dó. Sim, ele vai revisitar esse tema. Se você lembra, cara, você falou esse negócio do inseto, são umas sutilezas que tem na obra, que assim, como você falou, quando você for ler o Maus, vocês estão ouvindo aí, vão ler a obra aí, lê com muita atenção, cara, porque o Art Spiegelman, ele tem umas sutilezas, por exemplo, do cachorro, quando ele descreve o quanto o ser humano se contorcendo ao morrer, se remete, parece um cachorro. Cara, isso são os negócios que você tem que pegar, porque são de uma preciosidade, assim, fantástica, cara, é brilhante. E, cara, tem aquela cena final, eu ia até tratar disso depois, mas pegando o gancho que tu tá falando, o pai qual que é o grande motor, né, do genocídio, do Holocausto? O racismo, né? Você tem uma raça que tem um grupo que quer exterminar. E o que acontece no final do livro? Entra um negro na estrada, pede carona. E quem que não quer que isso é até engraçado, né, cara? Pai do Art, que foi pro campo de concentração. Então, cara, o ser humano não é preto e branco, cara. Ele é cinza. O mesmo cara que sofreu por um movimento racista,
ele comete um racismo e ele justifica. Isso que é o mais brilhante. Ele justifica, porque ele diz assim, não, mas o meu racismo é diferente. Não é o mesmo que os alemães fizeram. E você fica, cara, o ser humano é muito complexo, velho. E ele faz isso de um jeito que realmente você vê que uma pessoa falaria isso para justificar o próprio preconceito, né? Cara, é brilhante. Aquela cena da carona, quando vocês forem ler, preste atenção nesse do inseticida, que é uma sutileza fantástica. E presta atenção essa parte. Quando eu li, falei assim, caramba, cara, esse cara é genial, bicho. Olha como é que ele tá botando isso, cara. Muito bom, muito bom. Eu ia fazer, a gente ia falar de intertexto, depois eu vou... Não, já vou tratar disso agora para não perder a ideia. Tem um autor, o Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de um Sentido, um psicólogo um psiquiatra no campo de concentração. Ele era um psiquiatra, ele foi até, se não me engano, aluno do Freud, e ele foi mandado para o campo de concentração. E ele é um dos caras da escola, numa das escolas austríacas, né, de psiquiatria, da tal da logoterapia. E o Viktor Frankl, ele passou o campo de concentração, ele foi para o campo de concentração, e ele... eu ia falar isso porque o Art Spiegelman sofreu uma crítica muito grande da comunidade judaica, porque ele ele humaniza todo mundo. Ele mostra que o alemão cometeu atrocidades, mas ele não mostra o cara como um robô maléfico, como nos filmes, né, mais raso. Ele mostra um ser humano que está corrompido, até os próprios judeus que foram corrompidos. Que o pessoal não sabe, muitos judeus se corromperam e trabalharam em prol do regime nazista, controlando os próprios judeus. E tanto o Art Spiegelman quanto o Viktor Frankl, o livro dele, Em Busca do Sentido, ele tem duas partes. Uma que ele fala da logoterapia e a outra que ele fala da experiência dele no campo de concentração. E ele foi duramente criticado pela comunidade judaica porque eles falaram, vocês estão representando os judeus alemães tem pessoas boas, pessoas ruins de um lado, igualmente pessoas boas e ruins do outro. Não, vocês têm que representar o alemão como todo mundo ruim e o judeu como todo mundo bom. E tanto o Frankl quanto o Spiegelman, porque eles não são rasos, né? Eles falam, não, cara, o ser humano é complexo. E o próprio ser humano que está sofrendo essa atrocidade, ele se corrompe também. Tanto que o Frankl, só fazendo uma adenda de questão do Frankl, ele fala, não, tinham guardas que eram pessoas boas, que ajudaram, salvaram pessoas por aliviar a carga de trabalho, enquanto o meu companheiro do lado estava prejudicando o meu trabalho e facilitando, né, a morte dos outros. Teve muita gente que ficou realmente enfurecida. Só que essas críticas, cara, elas passam. E o fato da obra ser trabalhada calcada na realidade, mostrando a corrupção humana como ela é de fato, que torna essas duas obras, tanto Em Busca de um Sentido, que vai falar do Holocausto também, e o Maus como obras grandiosas, né? Uma falando de psicologia, né? E a outra falando uma graphic novel. Então, cara, essa parte da carona, eu fiz esse gancho pegando a questão da carona. Não, cara, as pessoas têm lados ruins. E aí, mesmo que elas sejam a vítima numa situação. E uma última coisa que eu queria falar nesse sentido é o seguinte: tem uma hora que você vai lembrar que tem uma hora que o Art pergunta pra madrasta dele, né? Não sei se ele pergunta pra ela ou se ele faz um comentário tipo, ele é assim sovina porque ele passou pelos campos de concentração, ele é assim murrinha, né, porque ele passou no campo de concentração. Ela falou, não, foi assim, ele foi difícil a vida toda. Antes do campo de concentração ele já era uma pessoa difícil de lidar. E aí o Art, ele percebe que, cara, não é isso, porque essa madrasta também passou pelo campo de concentração e nem por isso ela se tornou igual ao pai. Então não justifica algumas atitudes ruins do pai por conta da experiência. Então o Art, ele mostra, não, cara, não é assim que funciona. As pessoas, elas são o que elas são, às vezes por conta do núcleo da personalidade delas, e não necessariamente pelas experiências que elas passam. Eu acho isso muito bacana, cara. Isso traz uma profundidade muito legal para a obra. Então, quando a gente fala dessa parada, é um tema que eu ia abordar contigo, porque eu achei uma preocupação muito interessante do autor, porque você vai lendo a obra e a impressão que fica é essa aí, mas o pai do Art é um maluco muito mão de vaca, é um maluco sovina e tal. Correria o risco de descambar numa coisa, na personalidade do pai dele, uma coisa meio caricata, esse lance dele ser extremamente sovina. E aí tem um momento em que ele eu acho que ele pergunta se não é pra madrasta, ele tá conversando com a esposa, ele fala assim, mas agora eu já não sei se a forma como eu tô relatando meu pai
eu não tô correndo o risco de estar validando aquele estereótipo do judeu. Sim, cara, perfeito, do perfeito. judeu sovina, do judeu maluco por dinheiro e tal. E é uma preocupação válida, só que o relato do pai dele e de tudo que ele passa, apesar do momento mais pungente ser em Auschwitz, mas você pega a vida do pai dele desde o período pré-guerra, em 39 ali, né? Sim. E você vai vendo que o pai dele... Até isso dos anos 30, ele vai falar, até dar uma isso, puxada até antes. Mas você vê que uma das coisas que levou o pai dele a conseguir sobreviver no período de guerra, e sobretudo no campo de concentração, era esse lance, era a forma como ele lidava com os recursos e o que ele conseguia fazer com aquilo. Sim, perfeito. Então, e talvez ele tenha, na velhice, por causa do trauma, ele tenha elevado isso de uma maneira exponencial, mas no campo de concentração, enquanto a galera recebia um pão e um pouquinho de sopa ali pra passar o dia inteiro trabalhando em uma salsicha, ele fala, né? E a galera já comia tudo de uma vez, porque tava morrendo de fome, ele já segurava um pouco, e esse pouco que ele segurava, ele comprava o favor de alguém para poder mandar uma carta para a esposa dele, e ao mesmo tempo, quando ele pega alguns trabalhos de funileiro e sapateiro no campo de concentração, ele tem uma, não sei se a palavra é essa, malandragem, de conseguir lidar com esse trabalho para ter contato com a esposa dele, ou para ajudar um amigo dele que tá passando mais necessidade ali dentro porque o uniforme não serve, aí o cara perde comida, e não tem um sapato, e não tem nem colher para comer e tal. Então, ele não vira esse estereótipo do judeu sovina, que é maluco por dinheiro, porque ele explica muito bem o trauma e essa sagacidade de lidar com não só dinheiro, mas com recursos, porque o pai dele é sovino até com comida e palito de fósforo para acender cigarro, entendeu? Sim, depois que ele fica velho, né? Depois que ele fica velho. Mas aí você entende porque o pai dele dependia dessa capacidade de gerir recursos mínimos para conseguir sobreviver no período de guerra. E eu acho que isso aí contribui muito bem para o que tu falou, a capacidade de humanizar personagens, né? E humanizar não é sinônimo de torná-los mocinhos ou vítimas, mas no sentido mais amplo da palavra, né? O humanizar o personagem é mostrar todas as suas nuances, sejam elas bonitas, obscuras, trágicas, ruins e tal. E nesse sentido, a construção e contextualização de personagens que o Art Spiegelman faz é muito competente. Eu acho que a palavra que serve para explicar, ou o adjetivo para Maus, é isso que eu quero dizer. O adjetivo para Maus é uma obra extremamente competente. É isso aí, cara. É extremamente competente em várias coisas. Sim, o pai dele é um cara sovina, e a sovinice dele, que é uma coisa que prejudica a relação com o filho, é ao mesmo tempo a coisa que faz ele ser bom com as pessoas durante o período do Holocausto, porque ele salva muita gente por conta de ser um cara bom de gerir recursos. E então você vê uma mesma característica. Cara, olha só que fantástico isso. Ele não só trabalha a questão das personalidades, do bem e do mal, ele vai falar de características também específicas que também tem duplas funções. Ela pode exercer o bem e o mal. Então o Art Spiegelman também vai entrar nisso aí. Cara, você é sovina ou você é violento, a sua violência pode te salvar em alguns momentos, mas ela pode te destruir em outros. Então, momentos. A sovinice do pai, até a sovinice do pai do Vladek, ela é de uma complexidade no arco da história que é brilhante, cara. Eu tava falando, a gente se empolga porque realmente, cara, a obra, você fala do Maus, você lê o Maus e você se empolga porque você está diante de algo muito legal, cara, muito bem trabalhado. E isso é um prazer intelectual gigantesco você se deparar e você poder ter contato com uma coisa dessa. Eu acho engraçado, e aí a gente volta à forma como a metalinguagem está na obra, e ela mostra o processo de criação e como é que isso aí começa a reverberar na vida particular do Art, conforme a obra vai sendo publicada. E ele narra que já vem estúdios ou grandes empresas querendo fazer filme da obra e tal, levando ele para entrevistas. Tem nesse capítulo, ele mostra duas cenas que eu achei bastante significativas e sensíveis ao mesmo tempo. Nisso o Art já tem um status assim de fama relevante no cenário de quadrinhos,
E ele tá sendo entrevistado num programa ao vivo. E aí tá o Art adulto, um homem feito, dando entrevista e respondendo algumas perguntas a respeito da sua obra que estava sendo publicada naquele momento. E aí, conforme os jornalistas vão avançando sobre o Art, com perguntas ali que vão machucando a figura do autor, você vê o Art rejuvenescendo, assim, ele vai ficando menor. Então as perguntas vão sendo tão pesadas e o teor da forma como ele vai sendo entrevistado, apequena a figura do Art. Então ele começa como um rato adulto na entrevista e ao final ele é um ratinho pequenininho, sentado na cadeira chorando. Ou seja, ele volta a ser criança, ele volta a ficar frágil. Eu acho que é isso que essa página ela demonstra, que as perguntas e a forma como a obra dele começa a ser interpretada, ela fragiliza o autor devido à temática e à sua proximidade com o objeto ali relatado, que é a vida dele que está sendo exposta, a vida dele e do pai dele, né? E da mãe falecida também. E é engraçado que ele sai do estúdio de entrevista pequenininho, frágil, como um garotinho, amedrontado e tal, e ele vai visitar o psicólogo dele, que também é um judeu sobrevivente de Auschwitz. E aí, conforme ele vai relatando ao psicólogo a dificuldade da relação do pai dele, da relação com o pai dele durante a criação da obra, você vê o caminho inverso do que houve na entrevista. Na entrevista, o Art começou a se amedrontar e vai ficando pequenininho, a ponto de ficar uma criança pequena e medrosa. E durante a sessão de terapia, você vê o Art recuperando um pouco da estabilidade emocional e encontrando uma forma de processar melhor as conversas com o pai e entender bem o que ele está fazendo, porque ao mesmo tempo que as memórias machucam o pai, também machucam o Art. E Sim. Aí, ao final, é muito legal você ver esse contraponto. A entrevista deixa o cara frágil e ele se apequenece. E durante a sessão de terapia, ele consegue crescer e alcançar um ponto de tranquilidade. E isso fica mostrado no diálogo e na forma e na arte, né? Que aí você vê o Art o Art Spiegelman, arte, né? Ele pequenininho crescendo, ficando adolescente, adulto de novo, e ele sai um pouco mais recuperado daquela sessão de terapia que ele já vinha. Ele fala, é o psicólogo com quem me trato há anos e tal, e você vê a dificuldade de lidar com o tema e o quanto isso aí mexeu com a mente do autor, né? Sim, e o psicólogo que também passou pelo campo de concentração, e esse psicólogo, o Art perguntou, mas e aí, como é que foi e tal? E aí o psicólogo dá a visão dele também. Então você vê várias pessoas também, isso é importante dizer, não é só o Vladek que expõe a visão sobre a experiência dele. De maneira muito passageira, alguns personagens judeus que passaram pelo campo de concentração também vão dar a sua visão e elas são distintas. Mas tem uma coisa que esse psicólogo fala durante essa cena, que é expor a temática, que é até uma das temáticas importantes da obra, que é os filhos dos sobreviventes. É uma coisa que não se fala muito no Brasil, que não é muito comum você encontrar. Mas países que tem bastante... Em São Paulo tem as comunidades judaicas, no Brasil você vai encontrar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa muito mais impactante para a sociedade americana como um todo. A presença, né, da temática dos filhos dos sobreviventes do Holocausto e como essa dinâmica psicológica. Como que os filhos dos sobreviventes acabaram sendo moldados, né, pelos relatos, né, dos pais, e o comportamento dos pais moldado pela experiência terrível, né, que eles passaram. Então, o Maus também é um livro que fala sobre uma temática que não é muito discutida no Brasil, mas é a temática do filho do sobrevivente do campo de concentração. E ele dá essa dica, né, que se trata também disso, nessa conversa que ele tem com o psicólogo. Então, assim, o próprio Maus a gente pode identificar alguns temas já, né? Tem vários, tá, pessoal? Mas só você que está ouvindo aí, vamos tentar só recapitular. É um livro que fala sobre relação de pai e filho, sobre como que as características elas não são tão simples, elas exercem papéis distintos, né, de bem e mal. As pessoas não são tão preto e branco, elas exercem, se corrompem. Você vê o alemão, que ele não é desumanizado, ele é um ser humano caído naquele contexto específico, mas você tem os judeus caídos também, que mostra que todos são humanos e todos são caídos, né, essas pessoas específicas. Então pessoas são... o pai sendo racista, então também a temática de que as pessoas não são preto e branco, elas são cinzas, né? A alma humana é cinza, perdão. Você tem esse tema, né, dos filhos de sobreviventes aí do campo de concentração. Tem outros temas, né, cara? Eu tô citando aqui de cabeça que a gente recapitulou, mas dá para achar outros temas também, né? Dentro dessa obra. Tem, até porque ela faz um recorte temporal bastante
bastante extenso, né? Eu acho engraçado porque você pega o primeiro capítulo do Maus, apesar de você saber que ele vai tratar do tema do Holocausto, que é pesado, ele começa engraçado porque ele mostra a fase adulta do Vladik. E aí a fase assim, adulta, a juventude do Vlad, que torna mais triste você ver o que ele acabou virando, né, após toda essa situação traumática, porque mostra ele como um jovem com uma vida tranquila na Polônia. Quando ele conhece a mãe do Art, ele começa a namorar com ela e tal, o relacionamento dos dois vai evoluindo, e aí relata o nascimento do primeiro filho do casal, né, o Ritchie, o irmão do Art. Sim, cara, o luto, outro tema, putz, essa é pesada. E aí ele trata, inclusive, de... É Ritchie que fala, né? Eu não sei se é Ritchie ou Ritchie, acho que deve ser Ritchie, né? Eu não sei, eu não vou saber como pronunciar certo, então... E aí ele mostra algumas questões psicológicas aí, porque a mãe do Art, né, após o nascimento do primeiro filho, que o Art nem chegou a conhecer, né, porque morreu na guerra, ela sofre de depressão pós-parto, fica internada um tempo e tal, e aí após isso já começa a pintar o cenário do início ali dos conflitos que levaram à Segunda Guerra Mundial, né? Então o primeiro capítulo ele te pega de uma forma mais suave, né? Você vê o pai do Art novinho e o que ele vem a ser ao final da história ali, né? Uma figura bem em frangalhos, né? Que são cacos daquele homem que aparece nas primeiras páginas. Cara, é fantástico. E assim, a gente não vai conseguir, pessoal, falar de tudo, né? Porque daí lê a obra, né, cara? Porque, pô, não vai sair daqui achando também que agora tu conhece tudo e não precisa ler, né? Sim, mas é porque não tem nem como. Vai saindo já conversando e vai saindo muita coisa. Porque outro tema, olha só, cara, que você falou agora, sim, cara, é o tema da fragilidade psicológica. O Art Spiegelman, ele passa por uma instituição por um hospital psiquiátrico. A mãe dele também. Então ele também vai tratar do tema de fragilidade psicológica. E aí, cara, olha só que coisa interessante. A mãe do Art, então, ela é apresentada como uma pessoa de certa fragilidade, mas ela sobrevive. E aí vem o tema, que é o seguinte, seriam só os bons a sobreviver, só os fortes, né, no caso, é melhor colocar assim, seriam só os fortes a sobreviverem à experiência do campo de concentração? Não, isso é uma coisa que outros autores vão falar sobre o Holocausto. Não, cara, era um evento que, beleza, você ser forte, você ser habilidoso é uma coisa que facilitava a sua sobrevivência, mas não garantia, porque um guarda alemão podia te estranhar, tá entediado e te dar um tiro na cabeça ali, aleatoriamente. Enquanto a mãe do Art, por exemplo, que no começo sendo apresentado dentro de uma fragilidade, ela sobrevive. Com a ajuda, claro, do pai dá um jeito para facilitar essa sobrevivência. Mas, cara, as chances delas seriam menores de outra. Tanto que ele mostra aquela cena dela carregando o galão de sopa. Isso. E ela deixa cair porque ela é muito fraca. E aí ele fala, pô, mas ela sobreviveu, como que pode, né? Então não era nada garantido ali. Você vê a questão caótica da sobrevivência, né? O Frankl vai falar disso aí. Ele vai falar dessa incerteza também, tipo, nada garantido no campo de concentração. Um dia após o outro e cada dia trazendo a sua própria aleatoriedade, né? Então isso também é muito, muito fantástico nessa abordagem de tema. Se a gente for falando, cara, a gente vai pescando, é muito tema que vai saindo daqui, cara. Mas é porque você vê como uma obra é densa, né? Ela vai ter profundidades e camadas e camadas e camadas de coisa. E aí quando eu te falo voltando à questão da caracterização, que é uma das paradas que mais chama a atenção das personagens, né? A gente já falou que os judeus são retratados como ratos, e essa é uma alegoria perfeita, já que os alemães são retratados como gatos. E aí entra uma parada interessante, porque os franceses, que aparecem pouco até, né, nessa história, eu consigo me lembrar de dois. Um francês que o pai do Art, que o Vlad conhece em Auschwitz, e ele tá procurando urgentemente alguém que fale francês, ninguém ele fala, e ele conhece o pai do Art que fala inglês, né? Sim. E o francês arranha um pouco do inglês ali, eles trocam uma ideia. E aí o francês sempre procura o pai do Art para conversar, até divide comida com ele, porque por não ser judeu ele recebia comida, coisa que os judeus não recebiam, né? E aí entra o ponto que eu quero chegar. Os franceses são retratados como sapos. E aí você vê que o Art é casado com uma ratinha, né? Uhum. Você fala, não, ele é casado com uma judia, né? Descendente de judia e tal, só que o nome dela é francês. Sim, eu lembro disso aí, aham. Chega em tal ponto da obra que o Art está escrevendo, e aí entra uma outra parada da metalinguagem.
porque quando mostra o Art, o autor, escrevendo a história, aparece ele como ser humano, mas com uma máscara de rato. Sim, perfeito, é verdade. E aí a esposa dele, você escuta o balãozinho da esposa dele falando assim, no que você tá pensando? Aí ele fala assim, aí aparece uma página dele rabiscando assim, eu não sei como é que eu vou te representar, que animal, porque eu não sei, eu acho que eu vou colocar os franceses como sapos. Aí ela fala assim, não, mas eu me converti ao judaísmo para poder casar com você. E aí você entende por que ela é representada como um ratinho também, cara. Sim, e aí mostra que o fato dela ter se convertido ao judaísmo mudou a essência e a forma como ela é retratada. Eu achei isso aí fantástico, cara. E aí entra outra questão já dentro da construção da obra, né? Quando o pai dele, o Vlad, que tem que transitar quando a Polônia já foi completamente ocupada pelos nazistas, e aí mostra a crescente segregação que rola, o pai dele tem que transitar pelas ruas ali da cidade, mas ele tem que transitar disfarçado, né? E aí ele é um ratinho, só que ele usa uma máscara de porco para poder andar disfarçado, e ele sai falando Heil Hitler por aí para ninguém pegar ele, cara. Eu achei isso aí, assim, cara, você ri de nervoso, porque é uma coisa que ela não é engraçada, mas ela te provoca um riso de nervoso pela forma como a narrativa é construída, né? Sim, é isso aí, cara. E é o negócio da máscara pra ele... Óbvio, né, pessoal? Tipo, na história, ele tá falando de algo real, representado por animais. O pai dele não tá com a máscara, né, de animal, mas o uso da máscara, né, como um símbolo, pra esse disfarce. Pô, o cara tá com a máscara de porco, né? Ou seja, ele tá se passando por um polonês. Na vida real, ele não estaria com máscara nenhuma, mas assim, ele está se passando por um outro grupo, né? E eu achei esse recurso visual muito legal para fortalecer a história, né, o que ele quer passar. As máscaras, cada animal, você tem um sentimento em relação, né? Ele escolheu cuidadosamente os animais. Então não é aleatório que ele colocou o judeu como rato, não, o alemão como gato, os americanos como cachorros e tal. Não, ali tudo é muito cuidadoso, cara. Até os escandinavos, como os servos, né? Acho que é um servo ali. Você tem um sentimento em relação àquele animal. Você tá entendendo? Você tem um sentimento, pô. Então, quando alguma nacionalidade entra na história, aquele animal é a visão, talvez, que o Art Spiegelman queria passar sobre o sentimento em relação ao que é onde é que aquela nacionalidade se encaixou naquele arco de história. Então, muito legal, cara. Esse recurso da máscara, dos animais, é um negócio fantástico. E eu digo pra você, cara, arrisco dizer que talvez a obra não teria impacto, porque ela é muito bem escrita, mas o lance dos animais, ela ampliou de maneira absurda o impacto psicológico que ela causa na pessoa que está lendo. O que tu acha disso aí? Ou se ele fizesse traço humano, qual que é a tua opinião sobre isso? Não, eu acho que esse antropomorfismo alegórico da obra aí é o que dá um diferencial narrativo na parada, cara. Porque essa simples alegoria com os animais torna mais rica a história que ele quer contar, né, cara? Sim, sim. Principalmente na figura do judeu como um rato por estar sendo caçado por predadores. É quase como se o alemão ele se considerasse um predador natural de raças inferiores a ele, né? Sim, e cara. E aí você tem essa figura do gato e do rato aí. Porque olha só a coisa complexa. E ao mesmo tempo os americanos como cães, né? Como inimigos naturais do gato também, né? Também, mas o cão que também ele é um animal que na história ele parece bom, mas o cão também ele poderia ser colocado em outras histórias como um animal numa posição ruim, se ele quisesse transformar. Então o cão é um animal perfeito, porque ele pode parecer muito bom naquele momento, porque no imaginário americano, o americano é o bonzinho absoluto. Muito maniqueísta o imaginário americano, né? E na história do Holocausto, o Holocausto acontece distante dos Estados Unidos. Então, na situação do Holocausto em si, o americano, ele é o bom mocinho. Só que em outras situações ocorreram genocídios dentro do território americano, independente do lado político, você sabe que durante expansões e tal, você tem violência, etc. Então, tanto dos povos indígenas contra os pioneiros contra os povos indígenas, sempre teve violência mútua, às vezes mais de um lado do que do outro, mas o fato que interessa é o cachorro, se fosse colocado em outras histórias, se encaixaria perfeitamente até para transformar ele em algo ruim, violento. Então, sim. Já o Alce não, o
cervo não, dos escandinavos. Você sente uma neutralidade em relação àquele animal. Então isso é muito bacana. Você falou de alegoria, quando você conta uma história que não é necessariamente aquilo que você tá tratando diretamente, mas ela acaba representando, né, aquela coisa, e ela é alegórica e não é ao mesmo tempo, né, cara, porque o Art Spiegelman ele vai falar a história de uma maneira direta, mas o recurso simbólico vai criar alegorias internas na história. E então o livro, ele é uma alegoria, ele não é alegoria, ele é uma fábula, ele não é uma fábula. Então, cara, a estrutura dele é muito complexa. Ele vai usar metáfora, cara, de um jeito eficiente. Então, assim, figuras de linguagem também são elementos que o Spiegelman ele usa muito bem, cara. Bom você ter falado de alegoria. Você vai encontrar o uso de figuras de linguagem de uma maneira muito brilhante. Então, cara, não tem nem o que falar, cara. A gente vai falando e vai vendo o quanto é uma catedral mesmo. A gente chama, né, as obras clássicas geralmente de as catedrais, né? Cara, o Mauss, ele é uma... Talvez pelo tamanho dele não seja... Mas isso é uma opinião. Por exemplo, você tem obras clássicas que tem 100 páginas, mais ou menos, tipo A Morte de Ivan Illich, do Tolstói, que é uma obra, puta de uma obra, tem 100 páginas. E ela é uma das maiores obras da humanidade. O Mauss, ele não é uma obra longa, mas não precisa ser longo para você ser uma catedral, né, de estrutura artística. E o Mauss cara, porque você vê que o Spiegelman, ele consegue construir a coisa de uma maneira complexa, mas ao mesmo tempo simples, clara de entender. Você não tem problema em compreender o que É claro, tirando o que você falou foi legal dessas sutilezas, né? Que é legal prestar atenção. Você vai revisitar a obra e você vai juntando e pegando outras coisas, né? Se você lê 2 vezes, você vai ter uma outra visão, 3 vezes, você vai pescando coisas novas. Mas tirando isso, a essência, o núcleo da história é muito claro. Você não tem dificuldade em compreender o que ele está passando. E isso é uma coisa muito legal. Então, a gente falava no episódio passado até do cara começar, né, na cultura pop. Nunca li um quadrinho, não sei o que e tal. Ou não tem costume de ler, né, literatura, enfim. Não precisa se preocupar, porque o Mauss, ele não tem uma linguagem complexa. Ele é complexo pela estrutura dele, e como ele é bem construído, mas ele é de simples entendimento. Você não vai ter dificuldade em compreender a obra. Então, se você está preocupado que o Mauss... A gente vai falando dos temas pesados, não sei o que, a complexidade da obra. Não fique preocupado em ler, porque não é uma obra difícil. O Mauss, ele é muito claro, muito agradável, ele é gostoso de ler, isso é importante falar, e ele é muito fluido. E eu não queria eu só não queria deixar de pegar um outro gancho, uma coisa que tu falou, do Vladek Próspero, né? Quando ele é mais novo, e mostra a vida boa dele, como ele tinha... Ele era um cara que estava destinado a ser bem rico, ter uma vida confortável, vem a guerra e acaba com tudo. Vou só fazer uma referência, tem um livro chamado Guerra e Paz, do Tolstói, que vai falar da invasão do Napoleão na Rússia. É um livro pequenininho, de umas 1.500 páginas, assim, então se tu quer ler o Guerra e Paz, guarda um tempo, porque é tempo para você ler, mas é um livro que vale muito a pena. O paralelo que eu queria fazer com o Guerra e Paz é o seguinte: a Guerra e Paz também começa com essa estrutura. Talvez até o Art Spiegelman ele tenha pegado um pouco disso, não sei se foi uma referência direta, mas Guerra e Paz não vai mostrar só o Napoleão invadindo a Rússia e a vida de todo mundo mudando por causa disso. Ele vai mostrar o começo, as pessoas vivendo bem, a vida feliz, próspera das pessoas, com seus dramas cotidianos. O Mauss é a mesma coisa, não começa com a guerra, começa com o cara vivendo uma vida normal. E o que o Art está dizendo para você é o seguinte: cara, pode ser você. É isso que eu senti quando eu li a obra, assim, não, cara, pode ser você. Você acha que tu tá numa vida tranquila, comum, corriqueira? Não se esqueça que de uma hora para outra a roda da fortuna ela gira e o seu mundo pode virar de ponta cabeça. E a vida é assim. Nações, elas têm convulsões internas, têm problemas. Então, isso é muito brilhante, cara. Eu lembrei do Guerra e Paz por causa dessa transição entre o status quo, né, a situação normal, no caso, desculpa. Depois a mudança drástica e depois o retorno à normalidade. Vai ser a mesma coisa no Mauss. Você tem, né, a situação de normalidade, o caos, né, a virada, e depois como que a vida retoma. E isso é muito fantástico, porque se fosse só o Holocausto, talvez
ele não conseguisse comunicar tudo que ele conseguiu na história, né, cara? Nesse quesito de uma continuidade, uma narrativa que ela explora o antes, o durante e o depois, e a aleatoriedade das coisas, e todas essas nuances da guerra, não somente... Porque a gente pega relatos os mais comerciais de guerra, né? Você pega, principalmente da Segunda Guerra Mundial, você pega como ela tem um viés um pouco maniqueísta entre atribuir mocinhos e vilões, né? Algumas produções mais rasas, elas não conseguem tratar de algumas nuances que obras como Maus abordam. Então vamos retomar aquilo que tu falou sobre a aleatoriedade dos sobreviventes do campo de concentração, né? É engraçado porque você vê a própria palavra sobrevivente numa parada, fazendo uma análise semântica da coisa, ela é meio irônica, né? Porque o pai do Art sobreviveu, no sentido de continuar vivo, mas quem ele era morreu, né? Cara, O que sobra ali do pai do Art são cacos de um homem extremamente traumatizado. E aí você entra na história da mãe do Art. Ela sobreviveu à guerra, mas os traumas foram tão pesados que ela cometeu suicídio depois. Sim. E aí você tem um relato já nas partes finais do quadrinho, quando mostra os judeus sobreviventes tentando encontrar, ou tentar saber se seus familiares estão vivos e tal. A mãe do Art tá viva e tá na Polônia. E aí o pai do Art, junto com um familiar que ele encontra vivo, voltam pra Polônia pra tentar encontrar a mãe do Art, né? E aí mostra o relato de um outro judeu, eu não me lembro o nome agora, que ele volta pra Polônia e ele vai bater na porta da casa que era dele e que foi ocupado por poloneses ou alemães durante o período de guerra, né? Então o cara sobreviveu a todo o período pré-guerra, sobreviveu à guerra, sobreviveu ao campo de concentração. Quando ele chega lá na Polônia, ele bate na porta, o polonês que recebe ele fala, não, se manda daqui. Ele, não, mas essa era a minha casa durante a guerra e tal. E a galera mata ele ali, cara. Sim, aquilo é de uma ironia. É uma passagem que eu acho é uma ironia. A palavra é justamente essa que define, do cara ter sobrevivido a tudo aquilo. E nessa questão existencial de voltar pra casa, que ali é até fisicamente falando, né? Literalmente, o cara tenta voltar pra casa dele. A casa mata ele. E matam ele ali, cara. São as nuances curiosas, de uma forma trágica, dos sobreviventes, né? Você sobrevive fisicamente, mas no caso da mãe do Art, psicologicamente, ela já tinha morrido. Sim. E o pai do Art é vivo como um corpo que anda e respira e tal, mas o cara é tão traumatizado e a saúde dele é tão debilitada que você percebe que o sobreviver é uma coisa meio trágica dele, né? Sim, não é tão simples, né? Tipo assim, o cara passou aquela experiência traumática, ele tá garantido. Na realidade, não. É tipo uma vitória sombria, né? É tipo uma vitória sombria, perfeito, cara. É tipo uma vitória sombria. Você sobrevive, mas opa, peraí, a vida continua com seus problemas, a vida continua. E os seus riscos, né? E tem uma cena, eu não sei se Bom, cara, por conta do tempo, a gente poderia falar de muito mais coisas. Cara, poderia ficar umas horas aqui explorando os temas do mouse. Mas por conta do nosso tempo, a gente vai passar aqui para o bloco de intertexto, né? Vamos falar da nossa leituras sintópicas, né? Vamos falar de obras que contribuem com a licença poética, para a gente ver obras que contribuem no entendimento do tema que é tratado no mouse. E você falou do Diário de Anne Frank, só uma explicada ao pessoal, cara, contextualizada aqui. Por exemplo, eu não entrei em contato, por exemplo. Eu tenho, na verdade, eu citei por familiaridade da obra, saca? Porque o Diário de Anne Frank também é um relato meio autobiográfico de alguém que sobreviveu ao período pré e pós-guerra. Eu citei o Diário de Anne Frank por ele soar tão pessoal e intimista quanto tudo que é relatado no mouse, né? Sim. Ele não soa... É uma literatura semelhante no sentido de você ter um relato detalhado de pessoas que vivenciaram. Ele não soa especial como literatura acadêmica, né? Ele não soa, na verdade, impessoal, né? Você pega uma literatura acadêmica sobre a Segunda Guerra Mundial, ela vai te dar um panorama geral, um contexto sociopolítico. Você vai saber quais países estavam na guerra, o que motivou, o período que durou e tal, aquela coisa bem ensino médio, saca? E obras como o Diário de Anne Frank, dada a sua pessoalidade, e Maus também,
elas te dão uma perspectiva mais intimista do que foi aquilo, né? É como se você enxergasse a guerra como uma lupa, entende? O que eu lembro me corrija aí se eu estiver errado, é o diário de Anne Frank, é aquela menina, aquela adolescente que vai relatando os dias no diário, né? E ela, spoiler, né? Ela acaba não concluindo porque acontece alguma coisa com ela ali no meio da história. Mas também, como você falou, isso eu lembro, assim, de quando eu ouvi falar desse diário, e você falou, é bom até relacionar essa questão, não só do Holocausto, cara, outras obras que vão fazer essa lupa, né? São relatos mais personalizados, até em ficção consegue fazer isso de alguma forma. Não é algo tipo, vamos falar de uma maneira técnica do Holocausto, não, aqui é a vida de um cara e como essa vida foi modificada pelo Holocausto. A partir da referência de uma vida, você tem a explicação do caso, né? Isso é bem interessante, cara. Filmes, né, cara, nós temos ali o Lista de Schindler, que é um filme importante, que é uma das obras que pintou, de certa forma, o Holocausto, apresentou o Holocausto de um certo ângulo. Também é uma obra que o cara pode assistir para poder complementar a leitura de Maus, né? Acredito que ajude aí bastante, para o cara ver na tela a maldade, né? Eu assisti a Lista de Schindler há muito tempo atrás. Eu achei um filme muito bem trabalhado, assim, os personagens são muito bem construídos, né? E você consegue sentir também o drama da vida, né? A vida sendo modificada. Então também dá para fazer essa relação com o Maus. Você lembra de mais algum bacana aí? Deixa eu só rememorar Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl também. Se o pessoal tiver interesse. É um livro, cara, tem menos de 100 páginas, o livro é bem curto. A parte do relato do Viktor Frankl é um dos mais importantes também, é uma das obras de referência para se entender o Holocausto. E você falou do Diário de Anne Frank, eu tinha falado que eu não tinha lido, mas eu sei da polêmica que o Maus teve. É legal até falar disso, recente, o Maus ele foi trazido à tona novamente, porque uma escola americana resolveu proibir a leitura dele para pré-adolescência, se eu não me engano, por conta da nudez, não foi por causa do tema, né? Foi por conta da nudez. E o Diário de Anne Frank parece que sofreu o mesmo problema por conta de algumas descrições no diário que fala da parte íntima da menina, né? Aí levantou essa discussão, né? Até quando você consegue proibir uma obra e tal? Porque o Diário de Anne Frank, que eu ouvi o pessoal falando, ele tinha sido até modificado, retirado as partes que fala dessas coisas mais íntimas para poder ser apresentado. E cogitou a hipótese de fazer isso com o Maus, mas não tem como fazer, porque o Maus depende de que toda a estrutura dele fica inteira, né, cara? É um quadrinho, caramba. Então baniram, assim. E quando baniram, olha só que engraçado, o Maus voltou a ser falado de novo por conta dessa discussão. E aí eu vi um dos professores lá, num podcast americano, pessoal de história judaica, eles discutindo esse assunto, falando, pô, cara, que bom, que bom que a gente trouxe essa mesa, porque é importante dizer, pô, será que as crianças não deveriam entrar em contato com essa obra? O quanto a gente poderia restringir, né, não trazer esse assunto à mesa, as crianças conhecerem a história do Holocausto, entenderem a maldade humana. E aí o quadrinho na Sarjeta, ele fez um shorts, falou um negócio que eu achei engraçado, ele falou... que bom que fizeram essa restrição do Maus, que fez mais propaganda para a obra, né? Então, obrigado à escola que proibiu, porque conseguiu dar mais evidência à obra. Isso é uma coisa engraçada, né, cara? Uma ação que reverbera ao contrário, né? Você quer proibir, mas acaba trazendo o holofote para a obra que você quer ocultar, né? Claro, eu acho que tem determinadas obras que ela tem uma faixa etária bem definida, não à toa, a literatura tem... seus gêneros ali, infanto-juvenil e tal, mas eu acho que dependendo da idade você vai absorver mais ou menos os detalhes da obra, ela vai te enriquecer de todo jeito. Com uma maturidade um pouco maior, você vai conseguir captar detalhes mais sutis que talvez uma criança não vá pegar, né? Uhum. Não que eu justifique, que eu acho que é uma obra que tem que ser banida ou retirada dos currículos escolares, né? Eu acho que conforme a sua faixa etária, você vai ter um nível de entendimento
diferente e um aproveitamento maior da obra, né? Não sei se você concorda comigo. Cara, eu ia te fazer uma pergunta. Eu não tô conseguindo lembrar o nome daquele filme, que é da criança que vai com o pai pro campo de concentração, você lembra? É o menino do pijama listrado, não é? Não. É aquela que o cara Vida é Bela? Vida é Bela, isso. O que você achou do Vida é Bela? Eu tenho um sentimento estranho em relação àquele filme, cara. Cara, esse eu vou ficar devendo, porque eu assisti isso aí quando eu era muito mais novo, eu não lembro da temática total. Eu sei que ele vai... O filho dele tá no campo de concentração e ele tenta pintar um contexto na cabeça da criança de esperança, né? Isso, eu não sei, cara, porque eu gosto do Lista de Schindler, por exemplo, e eu não gosto do A Vida é Bela, não sei porquê. Eu acho que é igual eu não gosto do Apollo 13 e eu gosto do O Primeiro Homem, que fala do primeiro voo para a Lua. Você vai entender onde eu quero chegar. O Apollo 13 é um filme que todo mundo conhece, é o mais famoso sobre o programa Apollo, né? E ele vai mostrar coisas de forma muito heróica, muito colorida, muito... se salvaram, teve um desastre, mas salvaram, aí tem aplauso, aquela coisa bem filme americano mesmo, né? Sim. E O Primeiro Homem, que vai falar do Armstrong, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, ele já tem um tom muito sombrio da viagem espacial. Cara, é recomendadíssimo também, eu já vou recomendar aqui, mas é um filme que vai mostrar o quanto era tétrico e desgraçado e terrível a viagem espacial. O quanto o cara era... Realmente eles se colocaram numa situação uma situação muito pesada, onde se perdiam pessoas, onde o luto era frequente, onde o risco era frequente, onde há sombra, a viagem espacial é algo escuro, não é uma coisa colorida. E eu acho que é da mesma forma que eu não gosto muito do Apollo 13 e gosto do Primeiro Homem, eu não gosto muito do A Vida é Bela e eu gosto do Lista de Schindler e eu gosto muito do Maus, porque o Maus ele traz um sentimento sombrio em relação ao Holocausto. E eu acho que a Vida é Bela, muita gente até deve ficar chateada que eu tô falando isso, que tem gente que ama esse filme absurdamente. Mas eu não sei, cara, eu acho que o A Vida é Bela pintou de maneira colorida demais aquela situação. O que o Art Spiegelman ele traz, e eu acho que é interessante, o quanto o negócio é tétrico mesmo. Não tem espaço para... Tem as pequenas alegrias que as pessoas fazem para aliviar aquela questão, mas, cara, o negócio como um todo muito sombrio. Então, eu acho que é um tema meio difícil de você atribuir uma roupagem mais alegre também, cara. Eu não gostei disso, cara. Tem temas e temas que você consegue fazer múltiplas abordagens, né? Mas eu acho que esse é um tema tão delicado e tão sombrio, como a gente comentou aqui, que fica difícil você imprimir nele uma estética mais esperançosa ou otimista da coisa, saca? Justamente, há momentos de pequenas alegrias no meio do drama, óbvio, como em todo drama humano, o cara vai conseguir achar um alívio de algum jeito. Vai ter até cenas cômicas, alívios cômicos, assim, que são naturais da existência, né, da experiência humana. Mas, pô, cara, achei uma forçação de barra do A Vida é Bela, assim, me incomodou. Eu não consegui gostar daquele filme, sabe? Mas isso aí vai de cada um. Mande cartinha. Se você não concorda, fica à vontade, mande cartinha que a gente vai até no final, tendo mensagem, a gente vai ver seu xingamento aqui. Ah, pô, eu não gosto de Vida é Bela? Cara, fazer o quê? Nem tudo que é bom eu gosto, nem tudo que eu gosto é bom, então vida que segue, né? É justo. E, cara, eu tava tentando lembrar aqui, você lembra de mais alguma coisa que dê para contribuir no intertexto? Tem os livros técnicos, né, sobre o Holocausto, documentários também, que vale assistir, mas vai nas obras de arte também. O cinema tem bastante produção a respeito, não tantas sobre tem sobre a Segunda Guerra Mundial, mas mais focado na parte bélica da coisa, né, e não tanto do Holocausto em si. Você tem poucas produções cinematográficas que vão tão a fundo quanto a Lista de Schindler, por exemplo, né? É mais uma visão bélica do conflito da Segunda Guerra Mundial. Sim, e se você quer, por fim, eu acho que uma experiência real, eu não tenho vontade de fazer, conheço pessoas que fizeram, falo que vale muito a pena, que é extremamente impactante. Você vai no museu vai em Auschwitz, né, no museu, você tem lá toda a estrutura do Holocausto retratada. O pessoal fala que é um negócio, assim, realmente impactante, né? E, por favor, você que for no museu, se for em Auschwitz, no museu,
Não tira selfie fazendo biquinho, cara, na frente da câmara de gás. Porra, aí é foda também, né? Cara? Cara, você vê os negócios que não dá, cara. Cara, tipo assim, puta, a galera não consegue, né, velho? Cara, então vai numa boa. Tira tua foto, né, de uma maneira respeitosa, né? Tipo assim, partiu, acho. Não, cara, não faz isso. Porra, não é a Disney lá, né? Não é, cara. Mickey Mouse. Acho que antes da gente passar para nossas dicas culturais, vale falar do... Aparece o Mickey Mouse, né, no meio ali. Ele faz referência ao Mickey Mouse também. É quando na transição da primeira... No meio do quadrinho, né, da parte 1 para parte 2, ele mostra um recorte jornalístico falando sobre o Mickey, né, da contextualização do rato como Sim. um dos animais mais deploráveis e que proliferam... Né? Sim. Do reino animal é um dos mais deploráveis aqui, é um artigo Sim. de... É um trecho de um artigo, tô abrindo aqui para pegar a referência correta, né? Ele pega o trecho de um artigo de jornal da Alemanha na década de 30, né? Uhum. E é... Cara, é engraçado isso aí, né, cara? Ele tem uma... Isso também, cara. Ele faz uma citação a esse artigo antissemita, né, que faz referência ao rato. Brilhante, cara. E uma última curiosidade aqui que me veio à cabeça, lendo referências e pessoal que também faz análise da obra, a questão dos traços, né? O Art Spiegelman, ele queria desenhar traços humanos e ele pesquisou muito como que se fazia um traço dos negros no começo do século XX, daquele coisa bem estereotipada e racista. E conta que ele bebeu muito dessa inspiração para os animais, e muito disso, como que você desumaniza um traço humano. Aí ele foi além, né, botou os animais, mas é questão de você mudar tanto que você exponha aquela visão, aquele sentimento em relação a um grupo por meio do traço. Então, assim como o traço racista contra os negros era feito e aquilo era exposto na imagem, né, no traço da construção dos personagens, dos quadrinhos, né, na época mais antiga, ele pegou os animais e fez a mesma coisa. É uma estruturação, né, uma estética de um grupo, de uma etnia, né, só que ele fez a partir dos animais. Então fica uma curiosidade. Teve essa leitura, né, esse estudo, né, para poder... que o Art Spiegelman ele se inspirou. Por conta do tempo, a gente vai passar para o nosso bloco cultural, mas você lembra de mais algum tema que você queira fechar, cara? Cara, para fechar aqui, já que a gente tem um quadrinho, né, uma mídia de quadrinhos que vai tratar sobre o Holocausto e a questão da superioridade de raças e tal, eu queria que dentro dessa roupagem, se a nossa audiência, quando tiver tempo, dentro dessa roupagem e de todas essas questões que a gente levantou, óbvio que a obra não se esgota aqui nesse podcast. Dentro dessa roupagem do que a gente abordou, eu queria que a galera reassistisse os X-Men dos anos 2000. Porque ele começa, a primeira cena dos X-Men, ele mostra uma criança sendo separada da mãe pelos alemães, uma criança judia, né? Você vê os alemães invadindo ali e tal, e toda aquela atrocidade sendo cometida, e uma criança sendo levada da família para um campo de concentração. E aí você vê essa criança estendendo a mão e ela começa a torcer um portãozinho de metal, e aquela criança é o Magneto, né? Eu lembrei disso aí, Ela vem a se tornar o Magneto. Então, dentro dessa visão de Segunda Guerra Mundial e de pretensa superioridade racial, dá uma assistida nesse filme dos X-Men dos anos 2000, dentro desse contexto sócio-humanitário que a gente abordou aqui do Mouse. Vai ver que esse filme vai ter, apesar das limitações técnicas da época, ele vai te causar uma interpretação diferente. A partir dessa leitura que a gente fez de Mouse, reassista X-Men dos anos 2000, talvez você possa ter uma experiência diferente reassistindo a obra agora. Sim, legal, que já pega outro material que explora esse cenário, né? Bom, cara, vamos para as nossas dicas culturais. Filmes, discos, programas de verão, né? Quadrinhos, etc. E aí, Felipe, o que você tem para hoje aí, pra gente? O que você tem hoje aí para mandar pra galera? Então, galera, saindo dessa temática um pouco pesada, né? Que a gente abordou hoje aqui, agora podendo respirar um pouco, depois a gente ter toda essa
essa conversa aqui, uma aura bem pesada aqui, né? Eu queria indicar pra vocês um filme good vibes pra caramba, chamado Pequena Miss Sunshine. Não sei se você já assistiu. Ah, já vi esse filme. É bem interessante. É um filme de 2006, cara, que ele vai ter... assim, ele aborda uma quantidade muito grande de temas ali atinentes à condição humana, né? Você vai ter depressão, tristeza, perda de propósito, expectativas frustradas, mas ele vai muito dessa questão... o plot dele é em questão de interação familiar. E esse filme tem uma das protagonistas mais... Eu acho que... Não sei se a palavra é essa, né? É uma das mais fofinhas e com uma perspectiva de vida alegre, apesar de tudo que acontece ao redor dela, né? É uma menina que ela quer participar. O plot da parada, uma sinopse rápida, é uma garotinha, uma criança que ela quer participar de um concurso de Miss. Sim. Só que e a gente sabe que nos Estados Unidos tem muito essa cultura até da sexualização das crianças, né? Em concursos de Miss, aí você realmente crianças já com toda uma caracterização de adulto, maquiagem, corpo, dieta e tal. E é engraçado porque essa menininha, ela tem um biotipo fora do padrão exigido em competições de Miss infantil, né? E ela vai participar e você vê toda uma dramatização em torno da família até levar a criança para esse concurso de Miss. E é maneiro porque acontece um monte de coisas controversas ao redor dela e ainda assim ela não perde a expectativa uma expectativa positiva de vida. Então fica aí a dica para nossa audiência, Pequena Miss Sunshine, de 2006. Ela tem umas cenas que transitam entre um humor nervoso, uma sensibilidade belíssima na figura da protagonista infantil e dramas familiares existenciais bastante interessantes de se compreender. Fica a recomendação aí, Pequena Miss Sunshine. Pequena Miss Sunshine, eu vi esse filme muito tempo atrás, cara. Muito bacana a dica. Eu gostei desse filme quando assisti. Eu até pretendo revisitar ele, que você falou, até fiquei com vontade de ver ele de novo. A gente vê as coisas há 10 anos atrás, esquece, né? Vai esquecendo, mas eu lembro que tinha gostado muito quando assisti. Cara, eu vou revisitar uma coisa que eu falei durante o podcast. Vou quebrar um pouco a regra. Acho que dá pra quebrar porque eu vou repetir o que eu tinha falado durante o podcast, que é o seguinte. Cara, leia um livro do Viktor Frankl, o Em Busca de Sentido. É um livro importantíssimo. Cara, é uma das obras muito mais importantes. Principalmente você que é estudante de psicologia, por exemplo, tá fazendo especialização em psiquiatria, quer entender o Holocausto, cara, ele funciona para várias coisas, mas o Busca de Sentido é um livro essencial para entender a temática do Holocausto. Repito, Guerra e Paz também, o livro do Tolstói. Aqui no Café Cultural a gente traz cultura pop e a gente faz alguns highlights de cultura clássica para dar uma reforçada. Então, Guerra e Paz, cara, Tolstói é um autor muito importante, cara. Se puder, leia. Mas guarda um tempo, porque o negócio demanda um tempo. Tá certo? Eu vou recomendar um podcast. Olha só. Um podcast chamado... Não é concorrência, não se preocupe. Tô dando munição pro inimigo, né? Chamado Noites Gregas, do professor Moreno, que é um podcast maravilhoso, que é um dos melhores podcasts sobre mitologia, história e a tradição grega. Então, se você gosta de mitologia, você gosta das histórias, né, a Ilíada, a Odisseia, ele vai falar de todos os assuntos, ele vai falar das divindades específicas, vai ter um episódio para cada deus, e o professor Cláudio Moreno, ele é muito especialista em cultura grega e em mitologia. E por que eu tô falando isso? Até para pegar um gancho com o nosso próprio programa. É legal para você entender algumas referências que você vai ver em quadrinhos e livros clássicos também, tá? Então, os arquétipos, né? Os arquétipos, tudo. Se você quer entender, ter uma noção de mitologia grega, começa pelo podcast do professor Cláudio Moreno, que você vai ter uma introdução bacana. Ele é agradável de ouvir. O professor Cláudio Moreno é um cara que conta história de um jeito muito bacana. E ele tem uma propriedade muito, muito grande, né, sobre o assunto. E ele também faz turismo guiado, né? Acho que uma vez, 2 vezes por ano, ele viaja com o pessoal para Troia, vai para Grécia também, e aí faz visitas guiadas, né, ensinando ali os monumentos e tal. Então, muito bacana, cara. Noites Gregas, fica recomendado. Consegue encontrar no Spotify. Pequena Miss Sunshine, cara, você lembra... Como eu falei no outro episódio, vai trocando de lado. Você se lembra se tá, né, na Netflix agora?
Lembra se tem algum streaming? Cara, vamos ver se tá na Netflix aqui. Se o cara procurar no Google, vai achar. Estava. Às vezes o filme tá e sai. Mas não, tá tranquilo, cara. Se você quer encontrar o Pequena Miss Sunshine, vai no Google, digita e lá vai ter... Se você não sabe disso também, é um recurso legal de você saber. Você digitou o filme, ele vai mostrar a lista de streamings ali onde ele tá. Ou que não está em lugar nenhum, tá em lugar nenhum, né? Aí, meu amigo, aí é aquelas... se virar daquele jeito que a gente não pode falar aqui, mas vai fundo. Tem filme que, cara, não tem que fazer. Ou usa uma VPN e vê o streaming que tá alocado em outro país, que você consegue acessar alguns filmes que, não, por exemplo, não estão no Brasil, por conta de tradução e tal, não coloca no catálogo. Beleza, gente? Não temos recados hoje, não temos mensagens, perdão, mas temos um recado. Tá, gravamos um episódio de num podcast chamado PQ Atômico, que estava o Felipe presente. A gente fez um especial, mas lá assim, só fazendo uma observação, um aviso. Lá não é, aqui é uma coisa mais tranquila, a gente tá falando de uma forma mais sofisticada, não sofisticada, mais educada, né? Lá é outra coisa. Lá é tiroteio. Lá é tiroteio, ali aqui a gente fala crocodilagem, então... mas tá um papo muito divertido, foi divertidíssimo gravar, especial do final do ano, a nossa macarronada pop. Então o Felipe tava lá participando junto com os outros dois Mané que gravam comigo lá, foi divertidíssima a conversa. Revisitamos aquela discussão de cultura pop. Então vai lá, PQ.atômico, você encontra no Instagram e lá você tem um link do Spotify, vai no Spotify direto também. Então fica a dica, escutem o episódio, vai lançar agora essa semana, tá? Não sei se vai sair antes, provavelmente esse episódio deve sair antes do outro, mas vai lá que o Felipe tá lá e tá bem legal, cara, o papo. Não se esqueça, se você vai ouvir pelo Anatomia da Propaganda, tá? Mas não se esqueça de ir na página do Felipe, além da última... A página dele, não, o perfil, além da última página, cara, vai lá, tá muito bacana, tem material novo saindo quase todos os dias, tá? Os textos são muito legais. Teremos novidades, futuramente eu tô esperando você começar os Reels agora, mostrar sua cara lá nos vídeos, vai ser bacana, cara, quando começar a gravar vai ser legal. Pô, é um projeto que tá começando agora, mas já tem bastante material legal, então pode ir lá que você vai ter bastante coisa para ler e vai curtir bastante. Felipe, é isso? Temos mais algum outro aviso que você queira passar? Então, para nossa audiência aí, que vai nos ouvir no Spotify, a gente aceita também indicações de obras que a galera queira que a gente comente aqui também, porque a proposta é a gente intercalar obras específicas, como foi Mouse agora, com temas um pouco mais gerais, como foi o podcast da semana passada, né? Então a gente já tem uma lista bastante extensa, né? Já tem os dois trabalhos de Hércules para a gente fazer no ano que vem, de obras para comentar, mas claro, muita coisa foge da nosso aparato de pesquisa, que a galera busca essa interação, indicando reinterpretações da obra para quem leu e indique material para a gente comentar aqui. Vai ser uma grande satisfação, caso a gente não tenha visto ainda, consumido o material, o filme, a série, o livro, o quadrinho, enfim, a gente vai buscar conhecer esse material para tá trazendo à mesa aqui para compartilhar interpretações com a nossa audiência. Perfeito, cara, é bom lembrar e intercalar, porque ninguém é de ferro, né? Tem que dar um tempo pra gente poder estudar, porque, pessoal, pra trazer o mouse não é só, pra gente, no nosso caso, não é só ler o mouse, né? Tem que fazer as pautas e tudo mais, então, mas vai estar bem legal, cara, esses episódios de temas gerais, assim, vão estar muito legais, temas muito legais aí, então pode acompanhar. Temos mouse, então, se você quer essa edição belíssima, você encontra, muito fácil, tá? Em lojas de quadrinhos. Por favor, priorizem sempre as lojas, comércio local, então vai lá, tem uma loja de quadrinhos na sua cidade, vai. Ou vá naquela boa e velha Amazon e você vai encontrar muito fácil, tá certo? Uma edição muito bonita, muito bem publicada, e é isso. É isso. Pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fiquem bem, forte abraço e até mais. Valeu.